bem longe, lá para as bandas da serra. Ai, triste que eu sou escravo, que vale tanto coração. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Esse é o caipira, sem o iengatu por trás. Ele era baiano e ele escrevia num português castiço. Mas é o universo caipira que ele descrevia magistralmente, não esquecendo que ele veio para São Paulo jovem, ainda jovem morreu, e a sua morte decorrente de uma caçada, que ele levou um tiro no pé, ou ele deu-se mesmo por acidente, né? E daí recolheu-se na Bahia e morreu em consequência de infecções que daí ocorreram. Então ele viu esse universo paulista, ele viveu esse universo paulista. E quem é o caipira, minha gente? Talvez o caipira ficou me devendo o nome do Rodrigo. Oi? Lembrou o nome do... Não, eu perguntei se alguém trouxe. Ninguém trouxe. Ó, a Sabiá bebendo água ali. Ela até fugiu, ela foi Não para tá lá. em paz, né? Deve ter um ninho ali. Mais famosos, né, que estudaram o universo caipira e que se dedicaram ao universo caipira foi Cornélio Pires, paulista. E aqui nas conversas ao pé do fogo, aceso o fogo. Ao pé da mesa. Ao pé do fogo significa isso, é na cozinha, né? E remete ao fogo indígena também, né? Então diz ele aqui, caipiras caboclos são os descendentes diretos dos bugres catequizados pelos primeiros povoadores do sertão. O caipira branco diz, eu sou da família Amaral, Arruda, Campos, Pires, Ferraz, Almeida, Vaz, Barros, Lopes de Souza, Botelho, Toledo, faltou Camargo. Ou outra, dizem os caboclos, eu sou da raça de tal gente. Ele faz essa diferenciação porque tem os caipiras ricos, que foram os donos das fazendas, que foram os donos, enfim, de São Paulo, né? E tem o caboclo, que vai lá de sol a sol no leito, e que é mais simples na maneira de se referir. Eu sou um caipira simples, de Votorantim. Eu só não falo com sotaque muito típico de lá, porque não me cabe falar. Mas é assim, com o queixo para frente e com as palavras bem escandidas. O Jô Soares teve um personagem com sotaque de Votorantim, que era o... Esqueci o nome. Mas eu, como caipira, chique, eu fui fazer minha genealogia. E isso aqui é um trabalho que eu fiz na minha vida toda. Porque eu fui fazendo devagarinho a coisa. E comecei quando eu tinha 19 anos. Estou com 70, então faz 51 anos que isso aqui começou a ser feito. E foi terminar agora, há poucos anos atrás. E foi entrar nesse papel como está aqui, realmente há cerca de 6 anos, 7. Então é um trabalho de todo esse tempo. É claro que isso só tem um significado histórico, só tem um significado no sentido da busca de origens históricas não documentais da colônia ou das capitais, como é a história oficial. A história oficial é a história política oficial, é a história do poder oficial, é a história do grupo mais forte sobre o grupo mais fraco. A genealogia, ela traz coisas que são muito mais interessantes, no que eu entendo. Então eu fui buscar e tive esse resultado, maluco. Bom, isso aqui, vocês têm. Você segura? Então, aqui vocês têm. Essa primeira linha. Incrível. Está meu avô. Ele se chamava João Carlos de Campos. Na segunda linha, tem meu bisavô, José Carlos de Campos. Eu tenho prazer enorme de ter o nome dele. Só que eu sou sobrinho, tem um outro que já teve, então eu fiquei sobrinho. E depois vem. Cada linha é uma geração. Nós temos aqui cerca de 25 gerações que vai até o ano de 1300, no início de Portugal.
aí esta referência do Cornélio Pires às famílias, né? Então você tem aqui Salvador Pires, você tem Pedro Leme, você tem Alvarenga, Nunes Dorta, Pedro Leme repete, Brás Teves, Leite, aqui para baixo tem os Camargo, Giuseppe Camargo, El Tigre, um homem que fez uma guerra de 60 anos contra os Pires, né? A gente não estuda isso na escola, mas a genealogia mostra, a genealogia nos dá essa referência fantástica. E eu só trouxe isso para ver que é o seguinte, e aqui, nesse começo de Brasil, que a gente ouve falar, né, que houve a miscigenação e tal, o que está em verdinho aqui é índio. Em amarelo e verdinho são casamentos, aliás, em amarelo, perdão, são casamentos com indígenas. Aqui está Domingos Luiz Gros, veio para o Brasil mais ou menos quando se fundou São Paulo. E aí, logo em seguida, ele se casou com Maria da Penha, conhecida como Guaçu, e nas referências genealógicas fala assim, Fulana Guaçu. Eu já dei nome para ela, é Potira Guaçu. Fulana Guaçu. Potira é flor, flor grande. Potira Guaçu. Fulana Guaçu, fulana, mais uma não. fulana. Aqui em cima, vocês têm Pedro Afonso. Sabe quem era Pedro Afonso? Um jesuíta que veio para cá com Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Apaixonou-se, não sei se a propósito, por interesse político, por uma índia tapuia, que era escrava dos tupiniquins. Era a tapuia, e assim ficou o nome dela. E se casou com ela. Naturalmente que ele teve que obter as ordens papais para que ele pudesse deixar de ser padre para se casar. Isso em 1500 e nada. 50 mais ou menos, né? 1550 mais ou menos. E vai descendo, daí vocês vão encontrar aqui Piquerobi. Quero saber onde Augusto. A sua filha Antônia Rodrigues se casando com um português, que era Eu Antônio acho que a Rodrigues. porta não fecha. Aí vamos encontrar mais para baixo as outras índias, filhas de Piquerobi, netas de Piquerobi. E é isso que eu falava no início desta miscigenação que foi acontecendo. Que língua falava o filho de uma índia? Seguramente falava a língua materna. Né? Tá bom, para mostrar. Ah, mas a gente não viu. Seguramente falava a língua materna. Mas tinha que falar também o português para entender o pai. E afinal, eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa entender na história do Brasil, por isso que eu brinquei com a coisa de degradado. Tem esse mito que as escolas passaram e até hoje passam, né? Ah, o Brasil também foi colonizado por degredados, bandidos e não sei o que, piratas e congêneres. Não é bem a verdade. Para o Brasil vieram pessoas que em Portugal não tinham chance. Portugal tinha uma forma de passagem de herança, de pai para filho, que a herança passava para o filho mais velho. E os outros filhos tinham que viver à sombra do mais velho. Não é? Japonês também, né? Assim. Japonês também faz isso, né? Eu acho que em vários lugares do mundo isso acontece, né? E isso era muito rígido. Conclusão, desde 1420 os portugueses, filhos da nobreza, ou nobreza aspas também, né? O pessoal que tem mais dinheiro, o pessoal que tem mais acesso à cultura, o mundo sempre foi muito dividido. Uma pena que o socialismo ainda é utópico. Desde 1420 já saíram de Portugal e foram fazer a vida por conta própria na Ilha da Madeira. Né? E depois vieram fazer a vida por conta própria no Brasil. Domingos Luiz Gros, esse primeiro aqui que se casa com a fulana Guaçu, com a Maria da Penha, nome de batismo dela, Domingo Luiz Eanes Gros. Ele era da família Eanes, neto ou sobrinho neto de Gil Eanes, o português que dobrou o Cabo das Tormentas e desceu até o Golfo da Guiné. O primeiro que passou além do Mar Tenebroso, ou para o Mar Tenebroso.
além da segurança que se tinha na época, que eram Açores Madeira, Açores e Cabo Verde. Ele desceu, então foi o criador, de fato, o primeiro viajante que passou, e a partir do que todos aprenderam a passar, que tinha que passar o largo no Atlântico, muito distante da costa, para não acabar nos penedos e nas rochas que existiam junto ao continente, né? É por isso que ninguém podia passar. E os ventos sopravam para o continente, era difícil de sair. E ele passou. A partir disso ele ganhou um título de nobreza. Isso é 1453. Antes bem, né, do início da colonização do Brasil. E ele ganhou um título de nobreza, ele estava na corte por causa disso. Um neto, eu não tenho esta informação, neto ou sobrinho neto dele é o Domingos Luiz Grou. Esse indivíduo não veio aqui porque ele era bandido, degradado ou coisas afins. Ele simplesmente era mais um que veio porque aqui ele tinha a oportunidade de ser dono de si e não subordinado do irmão mais velho. Então acho que isso é uma coisa importante que a gente tem em mente para perder o complexo de vira-lata que acompanha, segundo Nelson Rodrigues, a todos nós. Nós não somos vira-lata como ninguém é. Nem vira-lata é vira-lata. Então, estes são, eu trouxe isso para mostrar. É real esta coisa. Né? Para quem vê a coisa da genealogia, como está aqui, é real essa miscigenação. Eu falei, os filhos deviam falar a língua materna, mas também a paterna. Ah, e detalhe que eu quero dizer, estas pessoas de fato se casaram. A Igreja Católica era rígida na sua colocação das coisas. O Pedro Afonso casou com a Índia Tapuia, casamento dentro da igreja. Os demais, outros, também se casaram e fizeram famílias. As famílias paulistas, as famílias todas, têm lá na sua origem no primeiro século, tem índias. E deve ter índios que se casaram com filhas deles e tal. Eu não tenho tudo isso. Você tem que seguir cada uma daí, não é? Então, seguramente esses maridos também falavam a língua de suas mulheres. E isso é que deu no Inhangatu. Isso é que deu na modernização da língua da costa, né? E que no século XIX, final do século XIX, nos tempos que os generais eram intelectuais, o general Couto de Magalhães, que é o mito do Rondon, né? Foi a figura que o Rondon teve como mestre, o general Couto de Magalhães trabalhou com indígenas e coletou em Inhangatu um conjunto de lendas indígenas na Amazônia, onde ainda se falava entre os indígenas o Inhangatu. Olha que coisa linda, esse final de 100 anos atrás. Bom, e essa coisa vem, mostrando aqui para vocês mais um pouquinho do caipira. Então, o caipira cortando fumo, depois nós temos o caipira negaciando, e o caipira metido também é uma coisa, preparado para o domingo, no seu cavalo branco, no seu colete, no seu jeito todo pomposo, né? Eu tenho umas fotografias de meus tios, avós e primos entre si lá, Itararé, de Votorantim, e aí essas fotografias são em roupa de domingo, né? Então, eu os conheço de histórias mil que vêm através da minha mãe principalmente, mas também do meu pai. Minha mãe, se fosse viva hoje, teria 115 anos, teria 100 anos, meu pai teria 101 anos, 115 anos, perdão. Então, eu ouvi muita história que veio para eles dos avós deles, então veio da metade do século XIX, né? Então eu sei como eles viviam, era a vida do caipira, era a vida do Tonico Barro, Juca Barro. Ou Juca Carro. Ou Juca Carro, justamente. Esse José Carlos de Campos que está aqui no começo da genealogia é o Juca Carro. Ah, ele que é o... Ele é o Juca Carro 1, e tem o 2, e daí tem um tio meu que é o mesmo nome, e eu que tenho esse nome em homenagem a esse meu tio em função de ele estava na Itália na guerra quando eu nasci.
Então eu fiquei com o nome póstumo Eu já para mim. assisti. Mas ele voltou.